Obrigado por todos os nossos irmãos que têm nos servido nesse tempo e nos conduzido em adoração. Que o Senhor seja a recompensa de cada um deles e que o Senhor continue a nos dirigir, Pai, para que nós possamos exaltar as Tuas obras, as Tuas promessas, mas acima de tudo, exaltarmos o Teu caráter, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui e a nossa oração é que o Senhor use esse tempo de adoração para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, é o texto que nós vamos tratar nessa manhã, encerrando aqui, como eu disse no início do culto, aquela sessão da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele explica a justificação pela fé. Talvez para nós a justificação pela fé seja um tema mais natural, mas entre os judeus e os primeiros cristãos, que eram quase todos eles de origem judaica, nós vamos ter uma revolução teológica. A justificação pela fé para os judeus não era algo natural, não era algo que eles estavam acostumados a ouvir. Apesar da igreja de Roma ser uma igreja com muitos gentios, ela certamente tinha também muitos judeus, e o apóstolo Paulo, lembrando aqui, está escrevendo aos romanos com a intenção de apresentar a sua teologia, de apresentar o seu evangelho e de poder dizer a todos os romanos aquilo que ele cria, aquilo que ele ensinava, em busca, inclusive, dos romanos de apoio para uma próxima viagem missionária que ele intentava fazer. Como eu também já disse, no capítulo 3, nos versos de 12, a partir do verso 12, a partir do verso 21, o apóstolo Paulo vai apresentar a justiça que vem pela fé. No capítulo 4, ele vai usar a história de Abraão para justificar ou para explicar que a justificação sempre foi pela fé, sem nenhuma exceção. E no capítulo 5 ele começa a tratar alguns detalhes dessa justificação. Primeiro os frutos da justificação, e vai tratando esses detalhes, e agora, encerrando esse capítulo 5, ele vai mais uma vez explicar e fazer ali um paralelo entre Jesus e Adão, entre o primeiro Adão e o último Adão, entre o primeiro homem que caiu e o homem perfeito que venceu. E é isso que ele vai fazer a partir do verso 12. Por isso eu queria te convidar a nós lermos esse texto juntos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça.
a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bom, irmãos, esse trecho, como eu disse, é a finalização do argumento de Paulo sobre a justificação pela fé. Daqui para frente, ele vai lembrar esse assunto diversas vezes, mas ele vai entrar em outros assuntos. O próximo, por exemplo, ele vai começar a tratar da santificação, já do processo do cristão, da vida do cristão, a partir dessa justificação pela fé. Mas esse trecho que nós lemos, o próprio apóstolo Paulo vai dividi-lo em 3 partes, o que nos ajuda bastante a olhar para esse texto e a entender esse texto. Primeiro, ele vai falar, nos versos 12, 13 e 14, sobre aquilo que na teologia é chamado de pecado original. Na sequência, dos versos 15 até o 19, ele vai fazer alguns contrastes entre Adão e Cristo. Ele vai explicar essa diferença, fazer esse paralelo entre a história de Adão, a queda do homem que afetou todas as pessoas, e Cristo e a redenção que vem dele. E nos últimos 2 versos, o verso 20 e o verso 21, Paulo vai fazer algo que ele faz muito na carta aos Romanos. Ele vai se antecipar a uma possível pergunta. Ele faz isso muito, ele explica, e aí então ele se antecipa a uma pergunta que viria, em especial dos judeus, né? O povo que ele conhecia muito bem. Então ele divide nessas 3 partes, e aí a minha intenção é o quê? A gente pegar cada uma dessas 3 partes, dar uma olhada nela e buscar uma aplicação em cada uma para a nossa vida. Então, primeiro, ele vai tratar daquilo que é chamado na teologia de pecado original. E aí eu queria ler com você de novo os versos que tratam disso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Essa ideia do tipo aqui, irmão, só para a gente tratar isso também, é a ideia de que isso seria uma sombra, apontasse para Cristo, né? Então, de alguma forma, Adão aqui, segundo a teologia de Paulo, aponta para Cristo, né? E é claro que ele não aponta no sentido de ser igual. Nesse sentido, ele é um antitipo, né? Mas ele aponta no sentido de que o pecado e a redenção estão conectados. E o pecado de Adão vai conectar ou vai apontar para Cristo no sentido da redenção que há em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Esse termo, pecado original, ele foi usado primeiro por Agostinho, lá no final do século IV, início do século V. Mas a ideia está em toda a Escritura. A ideia, primeiro, não significa que o pecado pertence à natureza do homem como Deus o criou. Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem santo, justo, reto, e que o pecado é que corrompeu essa realidade. Então, o pecado original não trata do homem como Deus criou. Então, um pouco vai significar que o pecado é transmitido na reprodução, como às vezes a gente ouve muita gente falando e até mesmo demonizando o sexo como se fosse uma forma pecaminosa de reprodução. Não é isso que o pecado original trata, não é isso que o pecado original ensina. A teologia do pecado original, a doutrina do pecado original vai significar o seguinte, que a inclinação ao pecado está no coração do homem desde o seu nascimento, mesmo antes de qualquer pecado real. Então, a ideia do pecado original é que toda a humanidade nasce em pecado, porque o seu coração é pecaminoso. E é pecaminoso antes mesmo do primeiro ato pecaminoso ser visível. É a natureza, é a inclinação, é aquilo que Deus vai dizer lá no Gênesis, quando ele diz, olha, não vou mais contender com o homem, quando ele fala sobre essa questão de vir o dilúvio e tal, eu não vou mais contender com o homem, porque o coração do homem é sempre e somente inclinado para o mal. Então, esse é o coração do homem, a queda produziu isso. A queda produziu em Adão, produziu em Eva, essa
separação de Deus, essa inclinação total para o pecado. E isso é o que há no coração de todo homem natural. E aí a ideia, como a gente já ouviu várias vezes essa frase, é que o homem não é pecador porque peca. Ao contrário disso, ele peca porque sua natureza é pecaminosa, porque seu coração é pecaminoso. Ele apenas faz o que lhe é próprio. Então, quando um homem peca, ele não está fazendo nada diferente daquilo que a sua natureza o inclina a fazer. E aí, isso vai ser conectado com a doutrina da depravação total, que Paulo vai tratar aqui no início da sua carta aos Romanos. Aliás, é o primeiro tema teológico que Paulo vai tratar, é a depravação total, é como toda a humanidade está caída. E o que a depravação total vai fazer é apenas explicar essas implicações do pecado original. Ou seja, que o pecado vai afetar todas as áreas da nossa vida. E eu já expliquei isso algumas vezes, ele não afeta em grau. Não quer dizer que todos nós somos tão maus quanto podemos ser. Então, não, a graduação da nossa maldade tem outros fatores além da nossa natureza. Mas a extensão da queda, ela é plena. Ou seja, não existe uma única área da minha vida em que o pecado não afete. Não existe uma única realidade da minha vida que não tenha sido afetada pelo pecado. E ainda que eu não seja tão mal quanto eu posso ser, eu sou mal em todas as áreas da minha vida. Essa é a realidade que a depravação total vai ensinar. Vai ensinar também, isso é a implicação do pecado original, né? Vai ensinar também que nada que nós façamos é livre do pecado. Nós não somos mais capazes, o homem natural, tá? O homem natural não é mais capaz de tomar uma decisão que seja verdadeiramente livre. Ela sempre terá uma influência, sempre terá a inclinação para o pecado. Isso é importante da gente pensar, porque a ideia do livre-arbítrio, ela sempre vai estar conectando duas coisas impossíveis. Nós temos as duas, mas nós não temos as duas juntas. Nós temos liberdade, mas não é uma liberdade plena. Nós temos uma liberdade de agir. Nós temos capacidade de decidir e de agir de determinadas maneiras. Essa é uma liberdade, ainda que ela não seja plena, porque eu não posso fazer tudo o que eu quiser, não posso voar se eu quiser. O meu desejo, minha força de vontade não é capaz de me fazer voar, entre tantas outras coisas. Me teletransportar e outras coisas assim, são impossíveis. Então, eu não tenho liberdade para fazer tudo o que eu quero. Eu tenho uma limitação natural, física, mas essa limitação vai além. É uma limitação também produzida pelo pecado, porque eu não tenho mais um coração livre o suficiente para escolher Deus naturalmente. E eu tenho arbítrio, eu tenho vontade, mas essa vontade, ela não é livre de influências, ela sempre terá, o homem natural, a liberdade corrompida e afetada pelo pecado. Então, por isso que o livre-arbítrio não existe. O livre-arbítrio não é a liberdade de escolher a cor da camisa que você está usando hoje. Não é isso que é livre-arbítrio. Isso é livre-agência. É a liberdade que você tem de escolher e de lidar com as realidades da sua vida, do seu cotidiano. O livre-arbítrio ele vai além disso. Seria uma capacidade de você escolher por Deus, algo que é contrário à sua natureza. E que não existia, não existe em nós, e que se existia, e ainda é um debate teológico sobre isso, Adão foi o único que teve, e Eva, né? Poderiam ter sido os únicos que tiveram isso, que tinham a possibilidade de, Lutero dizia isso, né? Que eles poderiam escolher pecar ou não pecar. Eles podiam escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, e eles escolheram a desobediência. Depois da queda, essa escolha pela desobediência é o caminho natural de todo homem. Por isso que não há méritos em nós. Você percebe? Até a oração de um homem natural é pecaminosa. Porque ela está buscando os seus próprios interesses e não a glória de Deus. Até uma boa ação do homem natural busca intimamente uma exaltação pessoal e não o bem do próximo apenas. Então todas as nossas ações, elas são pecaminosas, a do homem natural. Por que eu estou dizendo o homem natural? Porque o homem em Cristo, ele tem o Espírito Santo lhe conduzindo, lhe transformando, e essa realidade vai gradativamente sendo mudada. Não que a nossa natureza não exista mais,
Por isso que Paulo vai falar da luta que nós temos da carne contra o espírito, daquilo que é de Deus contra aquilo que é natural nosso, e que só será transformado quando Deus nos glorificar. Mas o homem natural, o homem sem Cristo, ele vive as consequências do pecado original em todas as áreas da sua vida. O homem cristão, a mulher cristã, ele vai sim ter essa influência do pecado, essa presença do pecado em sua vida e à sua volta, mas porém ele tem o Espírito Santo, que lhe dá vitória em muitos e muitos momentos sobre os pecados. E por fim, a doutrina da depravação total vai falar de uma outra implicação do pecado original, que é nós nos tornarmos, então, por causa do pecado original, incapazes de responder a Deus de forma positiva. Responder a palavra de Deus de forma positiva. O homem natural não consegue. É por isso que a ideia de que o homem escolhe a Deus é uma ideia que não se sustenta quando se compara com a doutrina do pecado original, com a doutrina da depravação total. Com o primeiro ponto que Paulo faz questão de deixar claro na carta aos Romanos, que o homem é incapaz de buscar a Deus, ele não deseja isso. Bom, qual é a aplicação, então, aqui para a nossa vida? A aplicação é que a queda afetou a tudo e a todos. E quanto antes nós colocarmos isso escrito a ferro e fogo em nosso coração, quanto antes nós vamos poder olhar para a salvação de forma mais bela, de forma mais plena, de forma a Deus ser exaltado e glorificado em nossa salvação. Menos nós vamos olhar para nós mesmos e para a nossa capacidade ou para o nosso orgulho em obedecer, e mais nós vamos olhar para a graça e misericórdia do Senhor. Nada foi poupado na queda, irmãos. Tudo foi afetado pelo pecado. O relacionamento com Deus foi desfeito, a morte tornou-se filha do pecado. Você vê, por um homem entrou no mundo o pecado, e por ele a morte. A morte é filha do pecado. A morte só existe porque existe o pecado. Por isso que a morte foi a última vitória de Cristo, porque ela será plenamente destruída na eternidade. Em Cristo não haverá mais morte, porque a morte é filha do pecado, e onde não há pecado, não há morte. A liberdade do homem lhe foi roubada. Aquilo que a gente falou um pouco sobre a questão do livre-arbítrio. É interessante aqui, irmãos, a gente perceber o seguinte, que quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando de uma discussão que não é moderna. Às vezes a gente ouve os calvinistas e os arminianos, ou os pentecostais, ou pelagianos, sei lá qual nome que você quiser dar, discutindo, e parece que esse negócio é novo. Agora que o presbiteriano descobriu que não existe livre-arbítrio. Não, e agora que o outro grupo descobriu que há livre-arbítrio. Não, essa discussão, ela vem desde sempre. Muitos pais da igreja já discutiam isso. Logo depois do período apostólico, essas discussões iniciaram, mas ela ganhou força numa batalha, vamos dizer assim, teológica, entre Agostinho e um homem chamado Pelágio. Né? E claro que depois, na Reforma lá, tem um outro round desse embate, entre Lutero e Erasmo. Mas aqui, esse primeiro round mais famoso, acontece entre Agostinho, que é um dos teólogos mais fundamentais da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi beber muito na fonte de Agostinho, para buscar a compreensão de Agostinho da teologia de Paulo, e depois a gente olha isso como fundamental, então, para toda a teologia da Reforma Protestante. E esse outro homem, esse outro monge chamado Pelágio. Escute essa história. Mais ou menos no início do quinto século, esse monge vai a Roma. E aí ele chega lá e vê muita imoralidade entre os cristãos. Ele vê que os cristãos de Roma viviam de forma muito imoral, não tinham nenhum tipo de comprometimento com o Senhor. E ele vai buscar entender por que aquilo está acontecendo. Mais um com essa ideia de vou reformar a igreja. E é só que ele vai chegar à conclusão que a culpa é do Agostinho. Porque Agostinho escreveu um livro chamado Confissões, e nesse livro ele vai dizer o seguinte, que é impossível que qualquer um viva de forma santa, se Deus, se o Espírito Santo não lhe capacitar para isso.
E aí, na cabeça de Pelágio, quando eu digo que você é incapaz de ser santa por si só, quer dizer que você pode fazer o que você quer. Que se você tiver vontade de pecar e pecar, é porque Deus não te capacitou a não pecar. Essa é a ideia distorcida de Pelágio. E essa é a ideia distorcida de muita gente hoje, quando a gente fala sobre a perseverança dos santos. Então se você não vai perder a salvação, você pode fazer o que você quiser. Irmão, sabe qual era a razão dos cristãos viverem de forma imoral em Roma? É porque eles não eram cristãos coisa alguma. Essa é a razão. Eles eram ligados a uma igreja, mas não eram cristãos. Porque ainda que o cristão caia e peque, e ele faz isso diariamente, e muito mais do que gostaria, não há um cristão salvo que ao pecar não sinta o peso, a tristeza e a angústia que esse pecado produz. Então qualquer cristão que diz assim, bom, se eu não sou salvo, se eu sou salvo, não perco minha salvação, eu posso viver de qualquer forma, de forma desordenada, essa pessoa não pode ser chamada cristã. Porque o cristianismo implica em, primeiro, você ter sido regenerado. Teu espírito, que era morto em seus pecados e delitos, foi revivido, foi trazido à vida. E agora você, que não podia antes enxergar a beleza de Cristo, enxerga a beleza, enxerga o reino, pertence a esse reino. E quem é que vive essa experiência e teria alegria e desejo de viver no pecado? Ninguém. É claro que, eventualmente, a gente pode ter uma ideia, uma compreensão errada sobre alguma coisa e ter uma prática por causa dessa compreensão errada. Mas a ideia de que eu faço porque não tem problema é diferente. Então, Pelágio entendeu que o pessoal fazia porque achava que podia fazer por conta de Agostinho. E ele, então, vai escrever um livro chamado, um folheto, né, que era muito comum naquela época, da natureza. Aí ele vai argumentar o seguinte, que o homem pode viver de forma santa com seus dons naturais. É essa a expressão que ele usa. E que o homem hoje é tão livre quanto Adão era. E aí vem a ideia do livre-arbítrio. Ele dizia que a queda afetou apenas Adão. E que o homem só morria porque pecava. Assim como Adão fez. Mas que na sua natureza ele era capaz de escolher Deus de forma própria e voluntária. Era isso que ele ensinava. Sabe o que ele dizia? Que Adão teria morrido mesmo que ele não pecasse. E as Escrituras dizem o oposto disso. No dia em que você pecar, certamente morrerás. A morte, como disse Paulo, vem por conta do pecado. E esse homem, então, ele vai, em resumo, apresentar ali, dizer que essa passagem aqui apresentava dois exemplos. Adão era um exemplo. Exemplo do que não se deve fazer, exemplo das consequências do pecado, exemplo de alguém que caminha sem Cristo, e que Cristo era um exemplo, apenas um exemplo, de como é possível viver de forma santa, de como é possível obedecer, de como é possível viver de forma perfeita, e que a nossa realidade, nossa capacidade é escolher entre um dos dois exemplos. Essa era a teologia de Pelágio. É diferente da teologia de Armínio. Mas em muitos aspectos elas se conectam. E muita gente que se diz arminiano hoje em dia não é arminiano, é pelagiano. Porque Armínio nunca disse que o homem era capaz de escolher a Deus por si só. Ele sempre disse que a graça era necessária. O que ele dizia era que essa graça já foi dada. Não seria dada ainda no momento da regeneração, mas ela era preveniente. Mas ele nunca disse que o homem era capaz por si só de escolher a Deus. Mas Pelágio dizia. E todo mundo que diz que pode escolher a Deus por si mesmo é pelagiano, não arminiano. E essa teologia foi considerada herética por todas as gerações posteriores, sem exceção. Por mais concílios da igreja do que qualquer outra heresia na história, ela foi condenada. E o semipelagianismo, né, que dizem agora que tem um tal de semipelagianismo, diz que é necessária a graça, mas que o homem tem que cooperar com a graça. Então dizem que alguns estão no meio do caminho entre arminiano e pelagianismo. É um pelagianismo disfarçado, com um discurso belo de que a graça faz parte. Mas esse semipelagianismo também foi condenado pelo Concílio de Orange em 529 e é condenado até hoje por todos os teólogos que buscam uma teologia saudável.
Então cuidado, irmão, com essa ideia do livre-arbítrio, porque ela é historicamente nociva à igreja e à glória de Deus. A segunda parte desse trecho que... já acabou meu tempo. A segunda parte desse texto que Paulo está escrevendo aqui é o contraste entre Adão e Cristo. E aqui ele apresenta alguns contrastes. Olha o texto. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Então, primeiro contraste. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Quais são os principais contrastes aqui? Em Adão, nós caímos e morremos. Em Cristo nos levantamos e vivemos. Por meio do pecado de Adão, entrou a morte no mundo. Por meio da obediência de Cristo, recebemos vida eterna. Adão é o cabeça da velha humanidade. Cristo é o cabeça, o representante da nova humanidade. Pelo pecado de Adão, os homens são condenados. Pela justiça de Cristo, os homens são justificados. Estamos em Adão ou em Cristo. Não há ponto neutro. Esse é o argumento central de Paulo aqui. Só há dois grupos, os que estão perdidos em Adão e os que são salvos em Cristo. E aqui é importante, irmãos, a gente observar a repetição do artigo 1. Ele aparece 10 vezes aqui nesse trecho de Romanos. E qual é a ideia central desse 1? Um homem, por causa de um homem, por causa da transgressão de um, por causa da obediência de um. A ideia desse artigo aqui é a nossa identificação, ou com Adão ou com Cristo. Porque toda a humanidade é identificada com um dos dois representantes da sua raça. A humanidade caída é representada por Adão. A nova humanidade, a humanidade salva, é representada por Cristo Jesus. Também é importante aqui a gente observar um detalhe importante, né? Paulo aqui, ele está preocupado com os contrastes. Então ele vai usar as palavras muitos e todos, ele vai usar de forma intercambiável. Às vezes a palavra muitos significa muitos, mas às vezes a palavra muitos significa todos. Por exemplo, quando ele diz que por causa da transgressão de um homem muitos foram afetados. Não é muitos, é todos. E por que ele coloca muito? Porque na mesma frase ele está fazendo esse contraste, muitos e muitos, todos e todos, muitos e muitos. Então não tem muitos e todos. Ele põe a mesma palavra, e é a mesma palavra grega, muitos e muitos, todos e todos, para poder fazer o contraste. A preocupação de Paulo aqui não é uma contagem numérica precisa. Então em alguns momentos a palavra muitos vai significar muitos, em alguns momentos a palavra muitos vai significar todos. Em alguns momentos a palavra todos vai significar todos, em alguns momentos a palavra todos vai significar muitos. Então, não use literalmente essas palavras, porque a ideia de Paulo aqui é o contraste e não o número. Tá? Paulo não está contando, Paulo não está dizendo se o número dos salvos são maiores do que os números dos perdidos. Não é uma contagem numérica, é um contraste. Esse é o foco do que Paulo está fazendo aqui, tá? Só para que não use esse penúltimo versículo aqui, que a justificação traz vida a todos os homens, né? E a gente vai entender lá. Qual é a aplicação aqui então? A redenção em Cristo é completa, perfeita e suficiente. Apesar da tragédia que foi a queda, que é o pecado, a redenção em Cristo é infinitamente superior. Os enormes males que foram produzidos pela desobediência dos nossos primeiros pais, em nada pode ser comparada com a grandeza da obra redentora de Cristo. É isso que Paulo está nos ensinando. Cristo é o segundo Adão.
O primeiro Adão caiu num jardim. O segundo Adão triunfou numa cruz. O primeiro Adão é da terra. O segundo Adão vem do céu. O primeiro Adão introduz o pecado no mundo e por ele a morte. O segundo trouxe a justiça e a imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão nos levará ao novo céu e à nova terra. Lembre-se disso. Deus não vai restaurar o paraíso para a gente viver lá. Deus vai fazer novos céus e nova terra. É superior o que Deus tem feito para os seus. Importante aqui é que uma leitura superficial desse texto, principalmente com essas palavras muitos e todos, pode nos levar a uma ideia chamada universalismo, que também é uma doutrina muito combatida ao longo da história da igreja. O que o universalismo vai dizer? Que no final, Deus vai dar um jeito de salvar toda a humanidade. E eventualmente todo mundo vai ser salvo. E essa ideia é exatamente contrária ao evangelho que Paulo vai declarar aqui, dizendo que Cristo morreu para os seus, para aqueles que o Pai escolheu para si, que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada de forma inútil. Ao contrário, sua morte foi eficaz para a salvação de todos os eleitos. Então, cuidado com essa ideia do universalismo, e que é uma ideia muito complicada. E um outro ponto importante aqui, irmãos, que eu não queria deixar de falar, é o seguinte: hoje há um debate muito grande sobre se o relato da criação é um relato histórico ou um relato mítico. Se é só uma ideia mitológica criada para explicar aquilo que a gente não entende, ou se aquilo é histórico. Preste atenção aqui que se a ideia do Adão mitológico, da criação mitológica, a ideia de que aquilo lá nos primeiros 3 capítulos de Gênesis não é histórico, essa ideia faz com que todo o texto de Paulo aqui perca o sentido. Se nós acreditarmos em qualquer outra coisa que não na realidade histórica de Adão, vai fazer a leitura desse texto sem sentido. Paulo, inspirado por Deus, vai declarar que Adão é uma figura histórica real. Real. E hoje em dia, claro, principalmente em muitos ambientes mais acadêmicos, a gente vai ouvir o contrário disso, que aquilo lá é um relato mitológico, como existem relatos mitológicos de outras culturas. Paulo está dizendo que não, que o primeiro Adão é real e por conta dele a humanidade é afetada. E que o segundo Adão também é real e por isso a humanidade pode encontrar salvação. Bom, terceira e última parte aqui para a gente terminar. Uma importante questão. Como eu disse, Paulo se antecipa a possíveis perguntas, se antecipa a possíveis questionamentos. Questionamentos que ele vai considerar até mesmo justificáveis, em especial dos judeus, que eles pensavam de uma maneira que o apóstolo conhecia muito bem. Qual seria esse questionamento? Paulo defende a salvação pela fé mediante a graça de Deus somente. Tá? A fé e a graça não precisam de cooperadores. Sozinha, a graça de Deus é capaz de produzir salvação. Até então, os judeus confiavam na obediência da lei. Então seria natural que eles questionassem que o mesmo local, ou seja, lá o Antigo Testamento, que mostra a história de Adão, alguns capítulos depois vai mostrar a história de Moisés e a lei que Deus deu ao seu povo, que deu a Moisés. Então qual seria a pergunta? Como é que a lei se encaixa no argumento que você está apresentando? Essa a possível questão que seria levantada ou justificada pelos judeus. Então Paulo vai explicar isso. Olha o que ele diz. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Alguns textos, algumas traduções dizem onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? É até mais poético dessa forma. Né? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo vai ensinar que a lei foi dada para o pecado que já existia desde o Éden, ficasse mais clara, ficasse mais perceptível, e que não desse ao homem desculpas
para a sua condenação. Que não desse ao homem argumentos por sua condenação. Bom, agora você entende por que você é condenado. Aqui agora está claro. A lei deixa claro que você é mau, que você é pecador. Mas não apenas isso. Deus deu a lei para que, sendo o pecado ressaltado pela lei, sua graça fosse ainda mais visível. É isso que Paulo está dizendo. A graça de Deus já existia, sempre existiu. Aquilo que a gente chama de graça comum sempre fez parte da história da humanidade, desde a criação. Tanto que é a criação que anuncia a existência de um Deus. Deus sempre sustentou a humanidade por sua graça. Não porque a humanidade merecesse, porque é caída, mas Deus sempre sustentou. Mas com a lei, essa graça se torna mais visível. Porque agora eu sei, olha como eu sou, olha quais são os meus pecados, olha o que Deus ainda faz, mesmo eu sendo assim. Então a graça também fica mais visível. Por isso que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde o pecado trouxe morte, a graça concede vida em Cristo Jesus. E qual é a aplicação aqui? A graça de Deus é superior ao poder do pecado. Essa é a nossa esperança, irmãos. A esperança bíblica apontada aqui por Paulo é: a graça de Deus é superior ao poder do pecado. Paulo vai encerrar o seu argumento aqui de uma forma triunfal. Ele nos lembra que a graça de Deus é maior que o pecado, que a graça destrona o pecado e que a graça dá vida eterna em Cristo Jesus. Olha que beleza. Ele vai dizer que a graça não traz de volta o homem ao jardim, mas o leva ao novo céu e nova terra. A graça de Deus não restitui o que se perdeu, mas nos coloca numa posição infinitamente superior. Nós somos filhos de Deus. A lei não foi dada para substituir a graça, mas para revelar a necessidade do homem dessa graça. A necessidade que nós temos e que a humanidade tem da graça de Deus é revelada na lei que foi dada ao povo de Deus. O reinado da graça trouxe salvação do pecado. Pela graça, nós até cantamos isso, pela graça nós somos salvos da culpa do pecado. Isso acontece na justificação. Pela graça nós somos salvos do poder do pecado. E isso acontece na santificação. E pela graça seremos salvos da presença do pecado. E isso acontecerá na glorificação. Ou seja, já fui salvo da condenação. Estou sendo salvo do poder. E serei salvo da presença do pecado. É isso que a graça de Deus faz sobre a nossa vida, irmãos. Ela é muito superior ao pecado. Eu sei que o pecado nos aflige, eu sei que o pecado nos faz mal, eu sei que o pecado nos torna angustiados pela nossa incapacidade, mas deixa o Espírito Santo encher teu coração de esperança. A graça de Deus é superior, muito superior ao poder do pecado. Você já foi salvo de qualquer condenação que o pecado poderia produzir. Você está sendo diariamente salvo pela capacitação do Espírito Santo, do poder do pecado sobre a sua vida. E a nossa esperança, nossa certeza é que seremos plenamente salvos da presença do pecado quando Cristo vier buscar a sua igreja. Assim como o segundo Adão é maior que o primeiro, assim como a obra de Cristo é maior do que o pecado de Adão, também a graça de Deus é maior do que o pecado. Que Deus nos abençoe, nos dê graça e nos permita viver debaixo dessa esperança. Pai, muito obrigado. Obrigado por Tua palavra, obrigado por essa salvação tão espetacular que nós experimentamos e que estamos inseridos. Obrigado, porque em Cristo Jesus nós estamos seguros e temos aquilo que é muito maior, que é muito superior a qualquer realidade produzida pelo pecado. Ainda que o pecado tenha devastado a história da humanidade, em Cristo Jesus, essa história que se torna agora eterna, é restaurada e nós somos colocados em um lugar muito superior a qualquer paraíso, a qualquer jardim que poderíamos viver. Muito obrigado, Pai, porque só o Senhor é capaz de fazer isso e sabemos que é só o Senhor que fez isso. Louvamos a Ti por nossa salvação
Pedimos ao Senhor tua bênção sobre nossa vida, para que durante todo esse processo de santificação que o Senhor executa em nossa vida diariamente, nós possamos ser transformados à imagem do nosso Salvador. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor se volte para ti, te dê graça, que o Senhor levante seu rosto à sua direção e te dê a paz, e que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.